Muito bom, vamos lá com a nossa próxima lição, Lesson 21. Nossos meses, importante saber os meses, não são tão difíceis quanto os dias da semana, são bem parecidos na pronúncia que a gente já conhece em português. Vamos lá, January, final, January, January. Agora esse mesmo final, January, February, sem esse R, como se o R não estivesse aí, ok? A pronúncia February, February, January, February, March, April, aquele L no final, April, May, June, July, nada de Julie, Julie é o nome próprio escrito de outro jeito, July, A e o U fazendo o som de A. August, lembra? Não vai pela escrita. Você vai dizer AU, não é AU, é AU, faz um som de A. August, August. Engole o P. September, September. October, October. November, December. Muito bom, para os nossos meses, igual nos dias da semana nós usávamos on, para dizer no domingo, na segunda, on Monday, on Tuesday, em cima daquele dia. Meses você vai estar dentro do mês, então vamos usar a preposição in January, in February, in March, in April, in May. Ok? Então treine esse in. Muito bom, continuando nossos objetos, vamos lá, forte no R, river, river, lembra, exagera os R's no inglês, river. Block, block, block. Quarteirão de uma cidade, geralmente falamos city block, também obviamente tem um bloco de gelo, uma forma geométrica, um bloco, o verbo to block, bloquear, mas aí, block. Continuando, club, qual é o club que você torce? Club, também é um clube qualquer, de um lugar para você ir se divertir, club. Circus, circus. Cuidado, português, circo. Embora parecido, não tem muito a ver em termos da pronúncia. Então, cuidado para não falar circus. É sir, aquele velho som de water, sister, circus. Circus. Popcorn, popcorn. Milho, corn, que faz pop. Okay? Lembra, o inglês é bem simplificado, nós nem sempre temos as palavras assim bem românticas para dizer uma coisa, é bem na cara, né? Se é um pássaro preto, é um blackbird, não é um curió. Okay. Então, milho que faz popcorn, popcorn. Continuando, motorcycle, motorcycle. E na garganta, vibrando, vai ficar motorcycle. Tem gente também que chama motorbike, sim. Instrument. Não instrument. Instrument, qualquer instrumento, nesse caso musical aí, tem instrumento cirúrgico, muitos tipos de instrument. Price, price, price. Olha o ritmo, customer, customer, customer. Quem tem costume de ir à sua loja? Frequência, customer. Clown. Clown no circus, você vai achar uns clowns, ok? Uma interessante observação, mais uma vez, em termos de misturar idiomas, nós temos gíria, nós temos palavrão, coisas que a gente usa em português, que nem sempre ou quase nunca vai traduzir e vai significar a mesma coisa. E clown me lembra disso, às vezes a gente em português chama alguém de um palhaço, ei, seu palhaço, não sei o quê. No inglês não vai ter o mesmo peso, não vai ter o mesmo. Um clown é só alguém que é animado, brincalhão. No máximo que vai ser, ok? Então, clown aí. Olha, nossas palavras de ação, nós vamos ver aqui o presente e o passado agora. Go, lembra do go? Para algum lugar. Passado, went. Went. Já estamos acostumados, devem já estar se acostumando desde o início com o presente e o passado dos verbos. Lembra, é importante dominar as duas formas. Went, cuidado para não confundir com want, went. Depois nós vamos dizer won't. Okay? Então é fácil confundir com outras coisas. Went. E se go to the, era importante, go to the, went to the também vai ser importante. Vamos ver. Last night I went to the circus. They went with me. Study, verbo regular, só o som de D no final. Studied, no passado, studied. Okay? Yesterday we studied a lot. Bate o D, studied a lot, studied a lot. We studied a lot. Yesterday we studied a lot. She studied the lesson.
Sleep. Verbo irregular, importante, mas irregular. Passado, slept. Slept. Engole esse P. Slept. I slept at. O T bate no at. I slept at their house. We slept in the car. We slept in the car. Okay. Tenta dominar isso ajuda você a ser fluente. O que nós falávamos lá nas primeiras lições, uma palavra entrando na outra, divisão das palavras para fluir, para não ter espaço. We slept in the car. Não, we slept in the car, we slept in the car, we slept in the car, we slept in the car. Não esquece, gente, é repetição, repete. Não, ok, we slept in the car. Repete umas 100 vezes isso. We slept in the car, we slept in the car, we slept in the car, we slept in the car. É assim que você fala português também, porque você está repetindo desde pequeno, ok? Então, slept in the car. Continuando, o último verbo de hoje, like. Like. Oh, lembra aquele verbo de os três mosquiteiros? Não é muito físico, mas é importante. Um verbo de emoção, like. Ok. O passado, som de T, escrito ED, mas som de T. Liked. KT, liked. My mother liked the new house. Às vezes aparecem uns sons meio estranhos na hora de misturar final de palavra com a outra. Okay? Liked the new house. She liked the doors. Muito bom, continuando, vamos ver nossos qualificadores, nossos qualifiers. Uns qualificadores aqui de quando, olha a cor aí, azul, quando as coisas ocorrem. Cuidado, escrito parece ear, não vai, treina o seu ouvido, não seus olhos, ok? Lembra, pessoas cegas já fizeram e fazem esse curso e tem um grande êxito, porque não estão com essas manias de memorizar com os olhos e se atrapalhar olhando para a escrita, ok? É só um som que queremos. Water, sister, early. Okay? Early, cedo, ou adiantado também. You're early. Late. Slow. Slowly. Vamos começar a aprender daqui a pouco sobre justamente sufixos e prefixos. Então você pegou slow, lento, e colocou slowly para criar lentamente, de uma forma lenta, slowly. Qualificadores aqui, mais algumas ótimos qualificadores de posição. Middle, geralmente usado com of. Middle of, no meio de. Middle of the bridge, middle of my class, middle of the day, middle of. Okay? Treina esses juntos, né? Eles atuam juntos, então treina juntos. Middle, posição. Continuando, along. O A e o O, mesmo som. Along. Lembra, deixa o NG no nariz. Along. Along. Muito usado aí com with. Vamos ver o próximo, aí eu explico. Together. TH de zorba aí, together. Along e together, tradução junto, ok? Dois tipos de junto. Along é se juntando a alguma coisa que está acontecendo. Muito usado, por exemplo, vem junto comigo, come along. Vamos andar juntos, walk along. Assiste junto comigo, é acompanhando, é mais esse tipo de se juntar a algo que já está acontecendo. O together pensa duas partes coladas, é junto. Okay? Eu não quero ver a minha irmã junto com aquele cara. Together. Agora, vem junto comigo. Along, se juntando a. Okay? Então, dois tipos de junto aí. Along e together. Como eu mencionei, você usa muito estes com with, né? Junto com, né? Together with, along with, come along with me. Okay? Então, já acostuma. Atores que atuam juntos, treinam juntos. Muito bom. Continuando nossas expressions. Vamos daqui a pouco falar sobre o futuro, então é bom ter umas expressões para expressar o futuro, qualificadores ou expressões aqui para qualificar quando. Tomorrow morning, ok? Que tipo de manhã, que tipo de morning? Uma manhã de amanhã. Tomorrow, não vem no português, né? Amanhã de tomorrow in the morning. Não, tomorrow morning. Eu estou dando tomorrow como uma qualidade para amanhã. Amanhã, morning, manhã. Amanhã de amanhã, ok? Tomorrow morning, ok? Que tipo de manhã? Manhã de amanhã, ok? Tomorrow morning. Day after tomorrow,
Day after tomorrow. É o dia depois de amanhã. Lembra, não é só depois de amanhã. Depois de amanhã é de amanhã e diante. After tomorrow. Nós queremos o dia depois de amanhã. Day after tomorrow. Porque nós podemos dizer 2 dias depois de amanhã. 2 days after tomorrow. Então só cuidado com essa expressãozinha aí. Day after tomorrow. Next week. Na sequência, próxima que vem. Next week. Muito bom. Lembra da expressão existir, there is? Nós já vimos essa lição, é meio difícil às vezes para as pessoas assimilarem por várias razões. Treino, memoriza, aquela base. Se você tiver there is e there are, o resto já é fácil. Por exemplo, o negativo, coloca o not então. There is not. There is not. Uma coisa existindo, não. Alright? Também podemos fazer a contração aí do lado. There isn't time. There isn't money. Okay? E o plural, várias coisas. There are not. There are not. Juntando contração, there aren't. There aren't. Passado, aquele is muda para was. There was. There was. There was. E vários, plural, seu are mudando para were. There were. There were some people. There were. Okay. Olha, esse último grupo aqui de expressões, nós já tínhamos visto as primeiras duas. Lembra? By myself, by yourself. Quando a gente faz alguma coisa sozinho. Não é estar sozinho, sem ninguém por perto. É fazer alguma tarefa sem a ajuda de ninguém. By myself, através da minha pessoa sozinho. By yourself, através da sua pessoa. E agora temos os outros, então. By himself. Ele fez isso sozinho, sem ajuda de ninguém. By himself. By herself. Ela, by herself. By itself. Esse objeto explodiu sozinho. By itself. Sem ajuda de ninguém. By our. Cuidado com a pronúncia. Lembra, nós mudamos o our, nosso our, para our. Então, by ourselves, o plural, o F fica um VS aí, selves, by ourselves, nós fizemos isso sozinhos, by ourselves, by your, aí pode fechar, by yourselves, e by themselves, ok? Muito bom. Olha, vamos para o grammar agora, ver umas coisas interessantes. E para isso nós vamos para o quadro. Eu quero mostrar para vocês onde vai os nossos verbos auxiliares agora. Onde vão os nossos verbos auxiliares. Lembra, estamos com os nossos verbos auxiliares. Esse é o fundamento do inglês, é a espinha dorsal do inglês, faz o inglês funcionar. E até agora nós já vimos o do, ok? Que também tem aquela forma does. E ele é usado para fazer o presente, ok? Nós temos também o did, que nós vimos, que é usado para fazer o passado. E nós também, claro, deixa eu colocar aqui embaixo, nós temos o can, ok? Acho que nós já vimos o could também, não foi? O passado, alright, can e could. Um outro tipo de verbo auxiliar. Muito bom. Só reiterando um pouquinho, até agora nós estamos memorizando que as duas formas que eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter o presente da ação que está acontecendo na minha cena. E eu tenho que ter o passado. Lembra que essa é a nova forma. O velho F1000, o velho inglês, não usava isto, usava o verbo auxiliar did, no afirmativo. Okay? Na nova versão, temos que ter esses EDs nos finais dos verbos regulares ou simplesmente uma outra forma se é um verbo irregular. Okay? Por isso que temos que memorizar, então, no inglês o seu presente e o seu passado. São duas formas, essa é a forma básica que você tem que ter e a forma do passado realmente mudou um pouco com essa nova versão. Agora, só essas duas formas. A partir daí, se eu quero, por exemplo, falar do futuro, ou em termos de condições e as outras coisas, vai ser feito só com verbos auxiliares. Okay? Então, no nosso afirmativo aqui, nós temos, vamos colocar aqui, afirmando, I, separar esses verbos auxiliares, you, he, she, it, we, you e they. Lembra que nós tínhamos esse espaço aqui antes do meu verbo. Eat, go, need, e etc. Onde nós iremos colocar verbos auxiliares. E lembra, na velha versão, tudo tinha que entrar aqui. O do tinha que ser feito aqui. O did tinha que ser feito aqui. Na nova versão, estes dois, só estes dois, não aparecem mais aqui.
Okay? Nós usamos o presente direto no verbo e o passado temos uma outra forma. Mas eu quero fazer o futuro. Aí, a partir daí, o velho inglês, o velho FMIL e o novo FMIL, o novo inglês, é a mesma coisa. Okay? Vamos ver então, novo verbo auxiliar. Lembra o seu sistema no inglês é você não ter a sua pistola, o seu verbo, que você pode fazer as modificações nela, você tem que usar um cinto de utilidades, igual o Batman, ok? E enfiamos então e temos nesse cinto de utilidade todos os nossos verbos auxiliares, que vão fazer os efeitos. Eu puxo um verbo auxiliar, coloco e eu uso aquele efeito. Alright? Então, novo verbo auxiliar para vocês, will. Eu vou colocar o will e vai criar o efeito do futuro, falando sobre o futuro. Aonde é o lugar onde você encaixa o verbo auxiliar? Aqui no afirmativo é antes do seu verbo. I will eat, you will go, he will need. Ok? Sem problemas, é só colocar o will. No seu negativo, mais uma vez, o will entra antes do not. E o seu verbo descansando. O negativo e interrogativo é sempre a mesma coisa, tanto no velho FMIL, no velho inglês ou no novo, é sempre verbos auxiliares. Do, did, can, todos eles entrando aqui antes do seu not, e aqui no interrogativo sempre entrando aqui antes do seu ator. Então, nesse caso, nosso will. Will I eat? Will he? Will she, I will, ou you, vamos usar o you, will not go. Ok? Agora, só para entender onde eles estão, eu vou voltar aqui e nós vamos ver as contrações. Mas, primeiramente, vamos voltar aqui para o afirmativo e ver uma contração que ocorre. Eu não sou muito fã dessas contrações porque confundem as pessoas, mas vamos ver. Contração é feita juntando will com o ator. Junta esses dois e você cria um negócio assim. Fica I'll, só os dois L's sobra. I'll. You, tira e fica só os dois L's. You'll. Ok? Agora, isso é um pouquinho confuso e vamos explicar. Lembra? Verbos auxiliares. O nosso will, por exemplo, é o quê? É um verbo auxiliar. Ele está aqui para auxiliar o verbo, para criar o efeito que nós queremos. Em português temos o verbo e aqui no final aparece o efeito. No inglês temos o verbo e aqui no início aparece o efeito. Agora o problema aqui é que no seu raciocínio você vai ter a tendência de juntar o will e pensar que o will tem alguma coisa a ver com o ator. Né? É aquele verbo auxiliar que deveria estar aqui auxiliando o médico e está aqui namorando com o ator. Oh, ator bonito, ai, e se juntando com o ator, mas espera aí, verbo auxiliar, você não tem nada a ver com esse ator. Então só cuidado no seu entender. A gente faz essa contração para ajudar na pronúncia. I com will fica I'll, só os dois L's, ok? I'll, esse giz é horrível, ok? I'll. Mas o verbo auxiliar, na verdade, não tem nada a ver com esse ator. O efeito, eu quero ouvir esse efeito do L, é o meu verbo comer no futuro, é o meu verbo ir no futuro. Então, só cuidado com o seu ouvido e entende que este L é importante, é igual em português, ir, irei, no inglês, o ir, ok? É um outro efeito, em vez de vir no final, está vindo no início, ok? Agora, isso é importante pelo seguinte, nós estamos vendo isso ocorrer aqui. O seu verbo auxiliar will se quebrou e ficou só um som de um L. Imagina, como a gente estava falando sobre o seu verbo auxiliar ser uma coisa, né, na pistola que você coloca e acopula. Vamos imaginar que os nossos soldados, então, no campo, receberam esse verbo auxiliar will, ok? Só que é meio grande, meio feio, e rapidamente, depois de usar e carregar esse negócio pesado, algum gaiato, algum esperto, conseguiu quebrá-lo e abriu e tirou só uma pecinha, bem pequenininha. Eu não tenho uma pecinha aqui, vamos usar esse giz, então. Ele quebrou e tirou essa pecinha. E a gente pode então colocar só isto e dar o mesmo efeito que tudo isso. Okay? Ou seja, eu posso usar o meu will, e este é o verbo auxiliar oficial, mas ninguém usa will. Usamos
Só o som do L, ok? Aqui, até oficialmente, na escrita, olha só o L sobrou. Mas na sua fala isso vai acontecer. Principalmente, por exemplo, quando você muda esses atores para outros atores, ou as outras formas dos atores, lembra que tem a carne e roupa. Vamos ver um exemplo aqui. Em vez de he, que tal colocar my son? Okay? Meu filho, ele, mesmo ator, my son will need. Certo? Agora, só que na conversação, as pessoas te falando, ninguém vai te dizer my son will need. O que eles vão te dizer? My son will need. Will need. Só aquele L está lá. Agora, isso não vai te confundir? O que é esse L? Esse L está aqui no lugar óbvio. Estar aqui antes do meu verbo. Está criando um efeito. Okay? A mesma coisa, se eu falo inglês, eu estou acostumado com o inglês, com esse efeito vindo antes do verbo. Se eu for aprender português, agora eu tenho que acostumar com o efeito vindo no final do verbo. Precisarei. No inglês, não é precisa, é precisar, é ou precisar. Ei precisar e não precisarei. Ela vem no início. Então, só o som de L que é usado. Então, você tem que prestar atenção nisso. Muitas pessoas são ensinadas o will. Will é verbo auxiliar. Sim, cadê? Ninguém está falando will para mim. Will. Lembra o verbo to be? As pessoas são ensinadas are e is. Mas ninguém fala are e is. Queremos simplificar. Falamos só z. Então, a mesma coisa. Will, grandão, é quebrado em conversação normal. A gente só tira aquela pecinha, o L, o need, o go, o have. Quer dominar o futuro afirmando, pega esse L e coloca na frente de todos os seus verbos até hoje. E vai treinando. O eat, o have, o need, o go, o want, o speak, o be, ok? Será... Nesse caso, a ser. O efeito vem antes. Então, é importante isso, gente. Senão, na hora de conversar, você fica... Ninguém fala will para mim. Ninguém vai falar will para você. Vai ser só esse L. Nós vamos ver isso acontecendo com outro, que é o would, depois, ok? Muito bom, então encerramos aqui o afirmativo. Só uma dica aqui sobre o negativo e a contração. Sim, podemos juntar esse will com not, podemos deixar separado se quisermos, mas podemos juntar e fazer uma contração um pouquinho estranho aqui, diferente dos outros que andamos fazendo. Won't, tem que fechar bem esse, parece um sapo, won't. Se tu tem que tomar cuidado, lembra, com vogais, o inglês são muito mais vogais e mudou um pouquinho o vogal, mudou o significado, então, won't, se eu abrir um pouco, want, opa, já está aparecendo o verbo want. Não, want não, então went, opa, nosso verbo go, went, lembra, acabamos de ver, go, went, want, won't. Então, fecha bem esse won't, a minha dica para vocês, ok? Também no interrogativo, não esquecem, gente, se você quer fazer perguntas em inglês, você tem que dominar verbos auxiliares antes dos seus atores. E é uma boa para treinar os seus atores. Você sempre deve estar memorizando os seus atores, então treina. Vocês já têm de verbos auxiliares o do, o did, o will, o can e o could. Deveria estar treinando todo dia, todos esses. Will I, will you, will he, will she, will it, will we, will you, will they. Can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they. Tem que treinar eles. Do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you, do they. E depois veremos mais verbos. Lembra, você quer ser bom no inglês, você usa esse cinto de utilidade, você tem que ser rápido, e puxar o verbo auxiliar, usar. Tirou esse, colocou e usar esse. Tirou essa e colocou essa. Você tem que ser rápido e trocar de verbos auxiliares e usá-las. Então treinam isso. Não adianta só entender, eu entendo. Você quer falar inglês, dominar o idioma, tem que treinar, tem que ser rápido em fazer isso. Ok? Muito bom, então. Vamos só ver, temos exemplos aqui. Beleza. Para formar o futuro, então, usamos o verbo auxiliar will. I go. I'll go, or I will go. She studies, she'll study. Acostuma seu ouvido só com o e não will, ok? She'll study, ok? Descendo, will he go today? He will not go. Ou posso fazer a contração, he won't go. Will you do this? I will not do this. I won't do this. Won't, fecha aquele ó. They learn.
They'll learn. Interessante esse, você tem o L de will e o L de learn. É só uns dois L's um do lado do outro. They'll learn. Estica um pouco. It is. It'll eat. Aí o L puxou o it. It'll eat. Will they study with me? They will not study. They won't study. Will the kids come? The kids will not come. The kids won't come. Muito bom, então. Mais uma detonado, mais uma lição para vocês. Alright? Estamos quase no final desse módulo. Continuem. Temos mais umas lições aí. Até mais.